Então, meus amigos, vamos à nossa correção de ciências, ok? Também tá bem facinha, né? Que a gente falou sobre a higiene do corpo, lembra, meus amigos? Aí nós falamos sobre o banho, sobre cortar as unhas, né? Então vamos lá. Aí o trabalhinho falava que é a atitude e a importância. Então, tomar banho diariamente e secar bem o corpo. Qual é a importância? É retirar a sujeira depositada sobre o corpo para evitar doenças da pele, né? Escovar os dentes também tem a importância, que é eliminar o resto de alimento dos dentes, evitando a formação de cáries. Cortar as unhas é evitar o acúmulo de sujeira debaixo das unhas. Lavar Lavar as mãos antes e após as refeições, após ir ao banheiro e ao retornar de um passeio. É importante para retirar o acúmulo de sujeira das mãos, evitando doenças. Principalmente agora, né, que nós estamos vivendo tudo isso, né, do coronavírus. Então, agora mais do que nunca, a gente não pode esquecer de lavar as mãos, de estar passando um álcool gel nas nossas mãos, né, meus amigos? Então, nós vamos marcar aqui no caso, em cada espaço da cena, escreva a letra correspondente à atitude que contribui para a higiene do corpo. Então, aqui está mostrando que a atitude, que é o tomar banho diariamente e secar bem o corpo. Aí a tia vai estar colocando aqui para vocês. Espera aí, para conferir aí com vocês. Certo, amigos? Então, quem colocou A, acertou. Aqui a tia colocou C, porque aqui a atitude é cortar as unhas. Aí, quer dizer, aí a menininha cortando a unha aí, ó, no sofá, cortando a unha, né? Limpando a unha para poder não ter o acúmulo de sujeira debaixo das unhas. Certo, amigos? Então, vamos à outra página. Então, meus amigos, e aqui nesse, né, nós temos escovar os dentes, que é a atitude B, né? Escovar os dentes. E aqui nós temos lavar as mãos, que é a atitude D, lavar as mãos antes e após as refeições, antes de ir ao banheiro, ao retornar de um passeio, né? Agora mais do que nunca, tá sempre com as mãos bem limpas, né, meus amigos? Então vamos lá. Então, meus amigos, hoje nós vamos falar da higiene dos alimentos. Na aula de ciências, a professora sugeriu à turma que fizesse uma salada de frutas. Para isso, a turma se dividiu em duplas. Cada dupla ficou responsável por uma tarefa. Nós temos aqui a dupla A e a dupla B, certo? O que cada dupla está fazendo? Bom, a dupla A está lavando as frutas, certo? E a dupla B está lavando os utensílios aqui, ó. Pratinho, copo, né? Vimos que uma alimentação equilibrada é importante para mantermos a saúde do corpo. Mas antes de ser consumidos, alguns alimentos precisam ser lavados, assim como os utensílios que serão utilizados. Algumas frutas e legumes que ingerimos com casca, assim como as folhas das plantas que consumimos, como a alface, o repolho, devem ser lavados antes de ser consumidos. Já as carnes devem ser bem cozidas, né? Essas atitudes ajudam a eliminar substâncias ou seres vivos que podem causar doenças caso sejam ingeridos pelo ser humano. Aí aqui tem uma foto, ó, a pessoa lavando as folhas de alface antes do seu consumo. Aí aqui tá assim: comente com um colega a importância de lavar os utensílios que utilizamos para nos alimentarmos e para preparar os alimentos. A gente sabe que é importante, né, meus amigos? Porque tem que estar tudo muito bem limpinho, né? Para não causar nenhuma doença, né? Para não ter nenhum bichinho que a gente não possa não ver, né? Às vezes tem um bichinho ali que a gente está tão pequenininho que a gente não observa. Então, se a gente lavar, é o correto, né?
Lavando os utensílios evita que esses agentes, né, contaminem os alimentos e sejam ingeridos pelo ser humano, né, evitando assim algumas doenças. Então é muito importante, tá bom, amigos? Aqui fala também economia de água. Leia a manchete a seguir. É grave o problema da escassez de água no Vale do Jiquiriçá. Manchetes como essa, estão se tornando cada vez mais frequentes nos noticiários. O que podemos fazer para ajudar a diminuir a escassez de água no planeta Terra? Vimos que manter a higiene do corpo, dos alimentos e do ambiente são atitudes que contribuem para a nossa saúde e que devem fazer parte do nosso cotidiano. A maior parte das ações relacionadas à higiene envolve o uso de água limpa e tratada. No entanto, a água é um recurso natural que pode se tornar indisponível. Dessa forma, devemos utilizá-la de forma consciente, ou seja, sem desperdiçá-la. Vamos ver algumas dicas, meus amigos, para que a gente possa, né, ajudar o nosso planeta? Então, vamos lá. Aí tá aqui assim, ó. Lavar as mãos, escovar os dentes ou tomar banho. O que que eu quando eu vou lavar as mãos, escovar os dentes ou tomar banho, ó, mantenha a torneira ou o registro fechado enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou ensaboa o corpo. Ao enxaguar as mãos, a boca ou o corpo, faça isso de forma rápida, mantendo a torneira ou o registro aberto somente o tempo suficiente para retirar a espuma. Então, isso a gente tem que estar sempre falando para vocês, né? Que nós temos que ter todo esse cuidado, né? Para que a gente possa ajudar, né, a diminuir a escassez de água no planeta Terra. Então, essas dicas são muito importantes. A gente tem que fechar a torneira quando a gente escovar os dentes, lavar as mãos, tá bom, meus amigos? Ao lavar os alimentos, as folhas das plantas devem ser lavadas com água corrente. Para economizar água nesses casos, devemos deixar a torneira parcialmente aberta, mantendo um fluxo pequeno de água, né? Abrindo, ó, a gente abre a torneira, mas não deixa assim aquele fluxo grande de água, pouca água correndo, para a gente poder lavar as folhas. A torneira deve permanecer principalmente aberta somente o tempo necessário para lavar as folhas. Frutas e legumes podem ser lavados com uma bucha para diminuir o tempo em que a torneira fica aberta. O uso moderado da água para a higiene é um ato de consciência e respeito com o ambiente. Se todas as pessoas agirem dessa forma, estaremos contribuindo para que não falte água no futuro. Certo, amigos? E agora eu pergunto para vocês: você utiliza a água para higiene de forma consciente? Quais os cuidados que você põe em prática diariamente? Eu espero que vocês tenham colocado, hein? E quem não colocou, agora, depois dessa aula, vai começar a prestar atenção e colocar em prática. Aí tá aqui para fazer um cartaz, mas não precisa fazer não, tá, amigos? Porque no caso isso aqui seria na nossa salinha. Mas como nós não estamos na nossa salinha, aí não vai precisar ser feito, tá bom, amigos? Então vamos lá. Aqui também está falando dormir. Quantas horas você costuma dormir diariamente? Dormir bem ajuda a manter o corpo saudável e a recuperar energia suficiente para realizar as atividades do nosso cotidiano. Além disso, quando dormimos bem, melhoramos nosso humor, nossa disposição e nossa atenção, favorecendo o raciocínio e o aprendizado. Então, a gente tem que saber que nós temos. Às vezes a mamãe está falando, vai dormir. A mamãe sabe, o papai, quando eles mandam a gente dormir, porque sabe que a gente tem que dormir bem, né? Por quê? Porque a gente está estudando, a gente precisa manter o nosso corpo saudável, né? Olha lá, ó. Segundo estudo, pessoas que não têm horas suficientes de sono têm dificuldades para se concentrar e aprender. Então a gente precisa dormir bem, né? Para acordar disposto, querer fazer muitas atividades, ok? A quantidade de horas de sono recomendada varia de acordo com a faixa etária. Veja o gráfico abaixo, ó.
Quantidade de horas de sono recomendada por faixa etária. Aqui, ó, de 0 a 3 meses, de 4 a 11 meses. Olha só que interessante, né? Então, ó, a idade de vocês é aqui, ó, de 6 a 13 anos. Vocês se encaixam aqui. Então, vocês têm que dormir de 9 a 11 horas por dia, certo, amigos? Então, vamos lá. Após observar o gráfico, o que você acha que a quantidade de horas que você dorme diariamente está adequada? Por quê? Também tem aquilo, né? Tem criança que dorme mais do que deveria. Então, tem que dormir a hora correta, para que você possa ter disposição, para que você possa ter hora de brincar, hora de estudar, não é verdade, meus amigos? Então vamos lá. Então vocês vão olhar para esse gráfico aqui e perguntar para a mamãe se vocês estão dormindo nas horas corretas, né? Se estão dormindo mais, se estão dormindo menos, tá bom? E agora nós vamos falar sobre o lazer. Em alguns momentos do dia é importante realizarmos as atividades que nos dão prazer. Isso é chamado lazer. Geralmente o lazer ele é realizado após as tarefas do nosso dia, como estudar ou arrumar o quarto. O lazer ajuda a relaxar e a proporcionar bem-estar para o corpo e para a mente. Ler um livro, assistir a um filme, ouvir música, brincar, dançar, jogar, ficar com a família e passear são algumas atividades que podem ser consideradas lazer, né? E é muito legal a gente ter esse nosso momento, né? É bom para a gente brincar, se divertir. Ah lá, ó. Aqui está mostrando, a dança pode ser uma fonte de lazer, a criança dançando. Aqui nós temos ciência na prática, limpeza das mãos. Você lava bem suas mãos? Como você realiza esse procedimento? Aí aqui tá, tem um material aqui chamado tinta guache, que vocês conhecem, né? Ó, peça a um colega que com a colher colete um pouco da tinta guache e despeje na palma de suas mãos. Aí colocou aqui, ó. Colocou aqui. Aí, ó, feche bem os olhos e movimente as mãos como se estivesse lavando. Aí vai mexendo uma mão na outra, passando uma mão na outra. Quando achar que todas as partes forem esfregadas, abra os olhos e observe bem todas as partes de suas mãos. Aí você vai olhar aqui e vai estar assim, ó. Agora realize as instruções de higienização simples a seguir para remover essa tinta guache das mãos. Agora nós vamos tirar essa tinta. Mole, ensaboe a palma das mãos, esfregando-as entre si. Esfregue a parte de trás das mãos, entrelaçando os dedos e em seguida esfregue as articulações dos dedos. Então, colocou, né? Esfregou a tinta e agora vai tirar a tinta, ó. Aí tá aqui, ó. Segure o polegar, peraí. Segure o polegar com uma mão e esfregue realizando movimentos circulares. Repita essa etapa com a outra mão. Aqui nós usamos o quê? Uma colherzinha de café, que é a colherzinha assim, que é a colherzinha de café, a colherzinha com sabão, tá? Tipo assim, a medida para botar o sabão na mão para vocês esfregarem. Junte os dedos e esfregue na palma da mão com movimentos circulares. Repita o processo com a outra mão e em seguida esfregue os punhos, que é aqui, ó. Enxague as mãos e utilize papel toalha para secá-las, descartando em local apropriado após o uso. Então, depois vocês vão secar com o papel toalha, certo? O que observei? Na realização da etapa C, alguma parte ficou sem a tinta guache. Foi naquela quando a gente começou a colocar, esfregar a tinta, né? Passando uma mão na outra. Então, você pode concluir que você
quando você esfregou, você sabe que quando você passou a tinta, acabou no em alguma parte não pegando a tinta, não é verdade? Então tá aqui, ó. Utilize a técnica de higienização simples das mãos. Utilizando a técnica da higienização simples das mãos, você acha que elas ficaram mais limpas? Alguma parte da sua mão ficou com restos de tinta? Então a gente tem que se preocupar, por quê? Porque isso está mostrando que a gente tem que saber lavar bem as mãos, para que a gente possa tirar toda a tinta. Em quais situações devemos lavar bem as mãos? Aí aqui está mandando conversar com os colegas sobre a importância de lavar as mãos de maneira adequada, né? Isso aí até nos mostra, né? Foi até interessante essa aula, né? Falando das mãos, porque devido estar com esse vírus, né? O coronavírus aí, a gente tem que lavar nossas mãos certinho. Não é só pegar o sabonete, jogar, esfregar para lá e para cá. Não. A gente tem que lavar assim, ó, como está mostrando aqui, ó. Lavar entre os dedos, passar uma mão na outra com sabão. E tem que ser lavar por um tempinho, não é assim, lavou rapidinho, tirou a mão, não. Tem que esfregar bem um dedinho no outro, uma mão na outra, lavar o punho, que é essa parte aqui, ó. Tá bom? Isso tá mostrando aqui, no caso, para poder a gente estar sempre com a mão limpinha. E agora, então, com essa história do vírus, né? A gente tem que tomar mais cuidado ainda e lavar nossas mãozinhas assim, bem certinho. Tá bom, amigos? Então, vocês podem até fazer, né? Pedir outro dia a mamãe, mãe, quero lavar as mãos igual eu vi no livro, para eu aprender, vai ser muito legal. Aí tá falando até aqui, ó. Se você, as meninas, por exemplo, se tiver anelzinho, tirar anelzinho, tirar pulseira, relógio, os menininhos também tirar o relógio. Por quê? Porque nada disso pode estar na hora que você está lavando as mãos, ó. Para você lavar bem as mãos. Tá bom, amigos? E enquanto estiver esfregando, deixar a torneira fechada, ok? Então vamos lá agora o nosso trabalho de casa. O nosso trabalho vai ser esse aqui. Assinale com os cuidados que devemos realizar em cada situação, antes e após. Então, a menininha comendo a maçã, né? Ela tem que lavar, antes de comer, lavar as mãos, escovar os dentes ou lavar a fruta? Tem duas coisas para se fazer. E depois que ela come, o que ela tem que fazer? Eu vou deixar para vocês pensarem. Aqui, a criança também vai almoçar, pegar nos talheres. O que ela tem que fazer? Antes e depois. E o outro exercício é para circular os objetos que geralmente são utilizados na limpeza do corpo, tá bom? Aí, todos que a gente utiliza para a limpeza do corpo, nós vamos circular, tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus e um ótimo final de semana, tá bom?